Fala pessoal, belezinha? Olha só, nesse vídeo agora a gente vai resolver um exercício aqui bacana sobre conservação de energia e colisões, ou seja, sistemas isolados, conservação da quantidade de movimento. É um exercício longo e puxado, então acompanha aqui comigo. Ele fala que um bloco 1 de massa m é liberado do repouso de uma altura h sobre um trilho que tem um trecho o qual descreve uma circunferência de raio R, conforme representado na figura. Então, um looping, né? Na base do trilho existe um bloco 2, idêntico ao bloco 1 e em repouso. De que altura mínima o bloco 1 deve ser abandonado para que, após ocorrer uma colisão totalmente inelástica, ou seja, os blocos permanecem unidos após a colisão, com o bloco 2, eles consigam percorrer toda a extensão da circunferência sem se desprenderem dos trilhos. Considere que não há forças dissipativas atuando no sistema. Considere os blocos com dimensões desprezíveis. Tá, vamos lá, vamos entender aqui o que ele quer que a gente faça. Ele quer que a gente determine a altura h para que esse bloco que está lá em cima parta do ponto inicial, que eu vou chamar de ponto A. Aí ele chega aqui no ponto B, onde está o outro bloco, certo? E os dois juntos possam passar sem cair pelo ponto C, que é o ponto mais alto da trajetória. Bem louco, né? Vamos fazer por partes então. Eu vou considerar a primeira parte o trajeto AB, em que o bloco que está lá em cima sai do ponto A e vai até o ponto B, onde ele colide com o segundo bloco. E depois a segunda parte é o trajeto BC, onde os dois blocos juntos vão da parte mais baixa até a parte mais alta, vão do ponto B até o ponto C. Vamos começar pelo final aqui, pensando qual é a velocidade mínima que esses blocos devem ter no ponto C para não cair, para que eles possam passar pelo ponto C sem cair. Esse tipo de exercício ele é bem explorado já, então a gente sabe que quando você tem dois corpos ou um corpo no ponto mais alto de um looping, para que ele não caia, a força centrípeta ou a resultante centrípeta dele tem que ser igual ao peso. Então você tem aqui o peso, somente o peso fazendo o papel de resultante centrípeta. Porque quando esse bloco estiver na iminência de cair, estiver quase se desprendendo do trilho, a normal vai ser igual a zero. Então, se ele estivesse mais rápido do que precisa, teria também uma força normal para baixo, mas na iminência de cair, a normal é igual a zero. E aí a gente pode dizer que em C, olha aqui, em C, a força peso faz o papel de força resultante centrípeta. Força peso é massa vezes gravidade. Força centrípeta ou resultante centrípeta, massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Massa de um lado com massa do outro você corta, e aí você descobre que a velocidade nesse ponto tem que ser igual a raiz de R vezes G. Então tá aí, a velocidade no ponto C tem que ser igual a raiz de R vezes G. Agora, para que os dois corpos cheguem no ponto C com essa velocidade, qual precisa ser a velocidade deles no ponto B? Vamos agora olhar para o trecho BC. Então, vamos colocar aqui, trecho BC. Pela conservação da energia mecânica, eu posso dizer que a energia cinética em B é igual à energia potencial em C, mais a energia cinética em C. No ponto C, os dois corpos têm energia cinética porque estão em movimento e têm energia potencial em relação à base ali do trilho. E no ponto B, eles não têm altura, não têm energia potencial, têm apenas energia cinética. Então eu vou colocar aqui, a massa m vezes a velocidade em B ao quadrado sobre 2
igual a massa m dos dois blocos juntos, aqui eu estou considerando, certo? Multiplicado pela velocidade, pela gravidade, pela altura do ponto C, mais a massa m vezes a velocidade em C ao quadrado sobre 2. Sobre 2. Aí, bonitinho. A massa m eu vou poder cortar, porque ela aparece em todos os termos. Cortei. E aí vai ficar a velocidade em B ao quadrado sobre 2 igual a gravidade vezes a altura do ponto C, que é 2 vezes o raio desse looping. Então aqui eu tenho 2 vezes o raio, então G vezes 2R, mais velocidade em C ao quadrado. Se a velocidade em C é igual a raiz de RG, a velocidade ao quadrado é igual a R vezes G, dividido por 2. Essa conta do lado direito vai dar quanto? 2GR mais RG sobre 2 vai dar 5RG sobre 2. E aí, você vai poder escrever que velocidade VB ao quadrado sobre 2 é igual a 5 vezes RG sobre 2. Dá aquela cortadinha bonita no 2 de um lado com 2 do outro. E, finalmente, a velocidade VB é igual a raiz de 5R vezes G. Então, chegamos na velocidade dos dois blocos juntos na base ali do looping no ponto B. Agora, para que os dois blocos saiam daí com essa velocidade, com qual velocidade que o primeiro bloco tem que chegar ali para a colisão? De novo, os dois blocos saem juntos com uma velocidade raiz de 5RG. Para que isso aconteça, o primeiro bloquinho que veio lá do alto tem que chegar ali na colisão com qual velocidade? Agora eu vou separar os dois blocos, vou chamar o bloco que desceu de bloco 1 e o bloco que estava parado de bloco 2, certo? Então vamos colocar aqui, ó, a colisão. É o que a gente vai analisar agora. Na colisão, ocorre conservação da quantidade de movimento. Não ocorre, nesse caso, conservação da energia, mas ocorre conservação da quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Inicialmente, a gente só tinha quantidade de movimento no bloco 1, porque ele estava se deslocando. Então, a massa m vezes a velocidade do bloco 1 é igual. No final, a gente tinha os dois blocos juntos, unidos com a mesma velocidade final. Então, vai ficar massa de um bloco mais massa do outro, vezes a velocidade com que eles saíram, que é VB. M vezes V1 é igual a 2M vezes VB, raiz de 5 vezes R vezes G. Deixa eu escrever isso aqui mais bonito, tá feio. Opa, pronto, 5RG. Legal, você vai cortar massa de um lado com massa do outro, e aí você tem que essa velocidade V1 é igual a 2 vezes a raiz de 5R vezes G. E agora, finalmente, a gente vai olhar para o trecho AB. Olha como esse exercício aqui é longo, é puxado. Então, olhando para o trecho AB, que é a descida do bloco 1, você pode dizer que no ponto A ele tem uma certa energia potencial gravitacional que é transformada em energia cinética no ponto mais baixo, lá no ponto B. Então vamos colocar aqui, ó, trecho AB. A energia cinética, cinética não, energia potencial no ponto A é igual à energia cinética no ponto B para o bloco 1. Energia potencial em A
massa vezes gravidade vezes a altura Hzão que a gente quer descobrir. Energia cinética em B, massa vezes a velocidade V1 ao quadrado sobre 2. Você pode falar, Araújo, por que você não colocou ali VB, colocou V1? Porque eu estou olhando só para a descida do bloco 1, certo? VB é a velocidade dos dois blocos juntos após a colisão. Cuidado para não confundir. Agora a gente vai cancelar a massa dos dois lados. Cortou, cortou. E aí ficamos com G vezes H igual a velocidade V1 ao quadrado. Se você pegar 2 raiz de 5rg ao quadrado, isso vai dar 4 vezes 5rg, tudo isso dividido por 2, corta a gravidade de um lado com a gravidade do outro, e aí finalmente nós temos a altura Hzão igual a 10 vezes R. Caramba, esse aqui é bonito, hein? Quer dizer, bonito para quem, né? Esse é difícil. Esse é um exercício complicado porque ele tem várias etapas. Então você tem que dividir em várias etapas e nesse caso reparem que eu fiz em 4 passos. Primeiro eu analisei o ponto C, depois o trecho BC, depois a colisão no ponto B e depois a queda do bloco 1 do ponto A até o ponto B. Bom, é isso. Espero que tenha dado para entender. Se tiver dúvida, escreve nos comentários aí.